Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando eles estavam chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam chegando pararam. Os que estavam chorando, os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esse momento aqui reunidos, Pai, para te adorar, exaltar o teu nome. E te pedimos, ó Deus, que enquanto estamos aqui lendo e meditando a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale a cada um dos teus filhos. Que sejamos alimentados nessa manhã, ó Deus, fortalecidos na tua palavra, que traz vida, que traz esperança. Fala com teu povo, Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar entre nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. No Antigo Testamento fala de uma história do profeta Eliseu na cidade de Sunem. Diz que ele passava por ali e uma mulher resolveu, vendo o profeta e recebendo algumas vezes o profeta, resolveu fazer um quartinho para ele, para que toda a vida que ele passasse por ali, ele tivesse um lugar para descansar. Diz que ela colocou nesse quartinho uma cama, uma cadeira e uma lamparina. E sempre que o profeta passava ali, ele podia descansar naquele quartinho, preparado especialmente para ele. E Eliseu, querendo agradecer a mulher por aquela bondade, aquele gesto de bondade, ele então pede que Deus dê um filho àquela mulher que ela não tinha. Pergunta àquela mulher o que ela queria, ela disse que tinha tudo, era uma mulher abastada, mas não tinha filhos. Então Eliseu pede, e aquela mulher, no ano seguinte, na volta de Eliseu, ele, lá em 2 Reis capítulo 4, aquela mulher recebe um filho. Recebe um filho. Mais tarde Eliseu volta à cidade e o filho que aquela mulher tinha recebido tinha morrido. E aquela mulher vai e diz a Eliseu: eu não pedi filho, o Senhor pediu, Deus me deu um filho e agora o meu filho morreu. Então eu tive um filho só para sofrer a morte. Eliseu ora pelo filho e o filho volta à vida. Ele devolve a mulher ao filho. Era uma cidade impactada por esse acontecimento. E Naim, essa cidade que Jesus vai visitar, era vizinha, na mesma região, colada a Sunem. Provavelmente influenciada por esse grande feito do profeta no passado. Era um acontecimento que marcava aquela região. Como tem acontecimentos que marcam determinadas regiões por séculos. Não dá, por exemplo, para esquecer que aqui foi capital do Império. Algumas cidades no Nordeste são conhecidas por resistência a movimentos. Lampião, por exemplo, tem uma festa numa cidade vizinha minha chamada Mossoró, que é uma festa à resistência de Lampião. Foi a cidade que conseguiu expulsar Lampião e o seu bando. Então, há momentos no sul, há muita celebração de acontecimentos, das revoltas. São cidades que são marcadas por acontecimento histórico. Aquela região era marcada por esses feitos do profeta Eliseu. E aí, o que é interessante é que
Lucas, e apenas Lucas fala sobre isso, que vinham duas caravanas. Uma caravana de Jesus, que tinha testemunhado e vinha testemunhando os feitos de Jesus, os milagres de Jesus. Se você vir olhar no capítulo 6 e início do capítulo 7, Jesus vem curando, vem manifestando o seu poder. Vem uma caravana celebrando a vida que Jesus estava proporcionando, restaurando na caminhada. E do outro lado vem uma caravana chorando. A pior das caravanas, uma caravana fúnebre. Muita gente chorando, muita gente se lamentando, pranteando, e uma mulher absolutamente desesperada. Absolutamente desesperada. E aí Lucas fala, e Lucas é médico, né? Mas nesse aspecto e nesse texto, Lucas fala muito mais como alguém preocupado não com a medicina, não com os milagres propriamente dito, mas Lucas fala como alguém que está preocupado com as pessoas e com os sentimentos das pessoas. Lucas então diz que Jesus olha para aquela mulher e se compadece dela. Olha para o sofrimento daquela mulher e se compadece dela. Eu já preguei nesse texto algumas vezes aqui na igreja. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro dos sofrimentos sociais que aquela mulher estava ou condenada a enfrentar, ou já sofria por ser viúva. E agora que o seu único filho tinha morrido, agora era a sentença de morte, ou a condenação perpétua. Ela iria amargar por dificuldades o resto da vida. Imagina, quem ia casar com uma mulher tão amaldiçoada daquela? Viúva, e agora o filho havia morrido. No imaginário das pessoas, era alguém que não tinha o favor de Deus. Não tinha o favor de Deus. E aí Jesus cruza aquele funeral. Jesus cruza aquele enterro. E diz o texto que Jesus se compadece da mulher. Eu fico pensando, quais os níveis dessa empatia de Jesus, quais os níveis dessa piedade de Jesus. Se a gente pensar do ponto de vista dos sentimentos da mulher, e aí pensar na psique, na moral baixa da mulher, agora ela estava sepultando a sua esperança. A esperança de que alguém poderia prover para ela o sustento num dia. Ela estava sepultando tudo, ela estava para baixo. Seus sentimentos, a sua esperança estava também sociais, isso eu já falei várias vezes aqui na igreja. Estava condenada a viver de favores, a viver pedindo. Mas também aquela mulher carregava um peso, e isso eu acabei de falar, carregava o peso da espiritualidade, do castigo, do peso que era imposto, que era colocado nos ombros delas, de que Deus se esqueceu de você. Deus não se importa com o seu sofrimento. Veja quantas tragédias na sua vida. E agora pronto. Acabou para você. Imagine o coração daquela mulher. Imagine a fé daquela mulher. Nós cantamos hoje aqui, né? Quando tudo está indo bem, é ótimo a gente cantar, né? É ótimo a gente celebrar. Mas quando as coisas começam a não andar bem, aí está a grande diferença e a oportunidade de exercitarmos a nossa fé, que muitas vezes fraqueja nessa hora de dificuldade. Aquela mulher tinha uma vida de sofrimento no passado e aguardava ainda mais sofrimento no futuro. Mas Jesus cruza o caminho dela. Jesus assume a cena daquela mulher, da vida daquela mulher e daquela região. O que é
interessante quando a gente pensa na geografia da região, é que aqueles feitos de Eliseu no passado, que deu àquela mulher um filho, e aquilo marcou a história daquela região, porque estava nas escrituras, estava nos escritos, e o povo meditava naquilo e celebrava. Isso aconteceu aqui. E como o povo tinha a tradição familiar, dizia, é da família de fulano. Fulano é descendente desse menino que morreu. Fulano casado com Beltrano, que mora na rua tal. Imagina, cidades pequenas. Jesus muda a cena daquela mulher, mas Jesus também muda a concepção do favor de Deus daquela região e daquele povo. No Antigo Testamento a mulher é abençoada com um filho. Lá em 2 Reis a mulher é abençoada com um filho. O profeta pede um filho como recompensa por ela e aquela família acolhê-lo em casa. Reservar hospitalidade. Quando eu preguei há alguns anos aqui sobre o texto da mulher de Sunem, exatamente falando sobre hospitalidade. É um exemplo a ser seguido. Mas Jesus muda a concepção daquele povo e daquela região. Diz, olha, o favor de Deus não está apenas sobre aqueles que merecem. Aqueles que abrem a porta por serem um pouco mais abastados, abrem a porta, acolhem os profetas e fazem coisas de vulto grande. De grandes vultos. Não. Deus visitou, e o povo diz isso lá no final do texto, né? Deus veio salvar o seu povo. Deus visitou o seu povo e agora visita de forma diferente. O texto diz que era uma viúva. O texto diz que era uma mulher que não tinha condições de ser viúva e não haver seguridade social naquela época. Uma mulher de recursos escassos, de poucas posses, sem muitas perspectivas. Mas que Jesus cruza o caminho dela. Diferente do Antigo Testamento. E eu não estou desfazendo do Antigo Testamento, que há inúmeros ensinamentos naquele capítulo e naquela história. Mas Jesus muda a perspectiva. Que não é pelo que nós fazemos que merecemos a visita e o favor de Deus. Mas agora, gratuitamente, Ele vem ao nosso encontro, vê o nosso sofrimento e resolve nos abençoar. Resolve nos abençoar. Resolve mudar as perspectivas. Resolve mudar o cenário. Resolve mudar a situação. Jesus se envolve com aquela mulher porque Ele se compadece daquela mulher. Isso, irmãos e irmãs, é um grande ensinamento para nós. Um grande ensinamento para nós. O Senhor se compadece de nós, e foi exatamente isso que aconteceu quando o Senhor viu e percebeu que ninguém poderia ser salvo. Ninguém poderia fazer nada para encontrar ou mudar o rumo da sua vida. E o Senhor mesmo entra na história e muda o rumo das coisas, sem merecimento, cruzando o caminho de homens e mulheres que não mereciam, que não tinham histórias de grandes doações, ou como a teologia dos nossos dias, né? Sem homens e mulheres que não podiam pagar grandes sacrifícios, plantar sementes para alguma coisa. Não. Jesus cruza o caminho de homens e mulheres e muda a realidade. Jesus entra na cena, ou melhor, a caravana de Jesus entra na cena da vida daquela mulher e muda radicalmente o cenário. Muda radicalmente o cenário. Devolve o filho à mulher. Devolve o filho à mulher. E muda a concepção que o povo tinha de que se eu quero ser abençoado com filhos, eu preciso fazer por onde? Preciso merecer.
eu preciso fazer como aquela mulher fez lá no passado. Não. Jesus não visita e procura aqueles que merecem, com seu caderninho de contas, procurando o endereço de quem merece. Não. Jesus cruza o caminho de uma mulher que, diferente daquela, não tinha marido rico, não tinha perspectivas econômicas para o futuro, e muda o cenário da vida dela. Muda a perspectiva. Aquela cena do Antigo Testamento, onde a mulher acolhia o profeta em casa, no Novo Testamento é diferente. Jesus acolhe a mulher na rua. Jesus acolhe a mulher na rua. Segundo lugar, queridos irmãos e irmãs, eu queria pensar sobre essa frase do povo. E aí, invertendo um pouco da ordem do texto. Essa frase do povo, depois que vê tudo o que acontece, o povo diz assim: Deus veio visitar o seu povo. E isso é uma referência direta ao que tinha acontecido no passado. Direta ao que tinha acontecido no passado. Em outras palavras, temos um profeta entre nós. E em outros momentos dizem isso a respeito de Jesus, né? E aqui diz, no início da frase, né? Deus levantou um grande profeta entre nós. E essa frase é repetida outras vezes no Novo Testamento. Grandes feitos, como foi feito no passado, estão acontecendo novamente. Um grande profeta. Depois de um longo tempo de silêncio de Deus na história, Deus resolve visitar a região de Sunem, de Naim, para quebrar esse silêncio. Para quebrar esse silêncio. E o povo relembra do Deus que visita, o Deus que se relaciona, o Deus que procura aquele povo para escrever uma nova história. Deus veio de fato visitar o seu povo. E não apenas o povo de Naim. E não apenas o povo de Sunem. Mas Deus veio visitar o seu povo. Veio visitar viúvas de todos os tempos. Homens e mulheres com as mesmas perspectivas. Ou sem as perspectivas como aquela mulher. Se preocupando, dando orientações, mudando as coisas, pensando no futuro, olhando para as dores, para as angústias, pensando no sustento, agora também, no futuro, mas também agora, na saúde, seja física, seja mental, na ideia de que Deus visita, de que Deus não abandona o seu povo em meio ao sofrimento. Deus visita. E Deus visitou aquela mulher e aquela cidade. Deus se preocupa com a vida do seu povo. Se preocupou com aquela mulher, através do profeta Eliseu. Se preocupou com esta viúva. E se preocupa comigo e com você. Com as nossas dores, com as nossas inquietações, com aquele que rouba a nossa paz. Com aquilo que rouba a nossa paz. Deus veio visitar o seu povo. E nós não podemos perder isso de vista. Tirar isso do nosso horizonte. Deus veio visitar. Deus não está distante. Essa é uma heresia do primeiro século, que parece que nós gostamos de ressuscitar. Deus criou tudo, se distanciou e disse: se virem agora. Não. Deus se preocupa, intervém, muda. Só tem uma coisa. Quando nós deixamos que Ele assuma o cenário. Porque na grande maioria das vezes, nós queremos fazer tudo do nosso jeito. E dizemos para o Senhor: não. Deixa eu sepultar o meu filho. Não, eu não quero ele de volta. Eu não quero esperança de volta. Eu quero sepultar a minha esperança. E pessoas escolhem viver assim, sepultando dia a dia as suas esperanças. Ao invés de acender a chama da fé, elas sepultam
sepultam, elas apagam, elas abafam a chama da fé. E começam a viver de forma a cultuar, a celebrar esse estilo de vida sem esperança, sem perspectivas de vida, vivendo esse estado permanente de abandono, de descaso, de viuvez no sentido bíblico e histórico da palavra. Jesus cruza o cenário da minha e da sua vida. E a diferença entre o que ele fez na vida daquela mulher e o que ele pode fazer na minha e na sua vida é se nós vamos deixar ele assumir a cena. Parar o funeral, tocar no caixão, dizer levante-se, mudar a cena da vida, ou se nós vamos dizer, não, você não é bem-vindo aqui. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Deixa eu sepultar a minha esperança. Queridos irmãos e irmãs, não importa como nós estejamos. O ensinamento de Deus para nós nessa manhã é que Deus visita o seu povo e visita o seu povo com graça. A Bíblia não fala nada de quem era aquela mulher. Isso me revolta quando eu vejo meios de comunicação com potencial tão grande de levar o Evangelho de Jesus a esse mundo. Exigem das pessoas sacrifícios. Palavra tão comum, né? Parece que não, fazer sacrifícios. Nós vamos estudar isso daqui a pouco na escola dominical. Não importa. Jesus não pediu absolutamente nada daquela mulher. Ele entrou na cena da vida dela e mudou a vida daquela mulher, devolvendo o seu filho. Trouxe de volta aquele rapaz à vida. Não importa o quão sério esteja a situação. E o quanto pareça já está definida, concluída, sacramentada. Não importa. Se Jesus entrar na cena da sua vida, você vai ver que o lamento se transformará em dança de alegria. Tudo, absolutamente tudo, Ele pode e Ele vai transformar. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Eu ouço de pessoas desesperadas, desanimadas, como aquela mulher, querendo sepultar, ou às vezes até já com a esperança sepultada, desistindo da vida. Não, a minha palavra é sempre essa: você já tentou tantas coisas, como a mulher do fluxo do sangue, já tentou tantas coisas, por que você não experimenta deixar Jesus entrar na cena da sua vida e mudar? Que custa isso para você? Que custa isso para você? Não importa o quão sério, quão concluída pareça estar a situação, Jesus entra na cena da nossa vida e transforma o choro em dança, o lamento em expressão de alegria. Está sofrendo? Está vendo as suas esperanças sendo sepultadas? Jesus cruza a sua vida nessa manhã. Deixe Jesus assumir a cena. Não se incomode com o que Ele vai fazer. Tenha só certeza de que o que Ele vai fazer é o melhor. Parece irracional, parece fora da lógica. Não se preocupe. Não há lógica para Ele, a lógica é para mim e para você. Para Ele não há lógica. Deixe Ele entrar na cena da sua vida e modificar todas as coisas.